O MPD considera infundadas e repetitivas as acusações do PAICV ontem sobre sonegação de informações de relatórios com indícios de corrupção por parte do governo, pondo em causa a transparência dos processos. O partido que sustenta o executivo diz que tal denúncia não condiz com a realidade da governação ventoinha. Os ventoinhas reagiram às acusações do PAICV, considerando-as infundadas e sem respaldo na realidade. A secretária-geral adjunta Vanusa Barbosa adjetiva o maior partido da oposição de repetitivo, qual disco riscado e que, à medida que se aproxima o período eleitoral, o sintoma agudiza-se e deixa a seguinte questão. Afinal, o PAICV conhece ou não os relatórios? A conferência de imprensa de ontem está, uma vez mais, marcada pelo pecado original. Entram a bater e só depois questionam. Dizem não receber os relatórios, não conhecer os relatórios, mas acusam de haver ilegalidades. É importante reafirmar que Cabo Verde é hoje muito mais transparente do que em 2016. Não só temos um quadro legal mais robusto, como também temos mais e melhores instituições de controle. Além disso, há uma maior disponibilidade para fiscalizar e ser fiscalizado. As contas da Covid continuam aquecendo as relações entre os dois partidos. O MPD volta a usar da interrogação para perguntar como um alegado desvio de cerca de 10% do orçamento do Estado de Cabo Verde pode ser possível num país considerado dos menos corruptos de África. Em termos de transparência, a situação hoje é incomparavelmente melhor do que no tempo do PAICV. Quanto às contas da Covid-19, o PAICV está novamente em delírio. Todas as instituições, incluindo o Tribunal de Contas, afirmam não haver nenhum problema. No entanto, o PAICV continua a alegar um desvio de 8 milhões de contos, cerca de 10% do orçamento do Estado de Cabo Verde. Um país onde tal desvio fosse possível seria um dos mais corruptos do mundo e não o menos corrupto de África. O PAICV precisa urgentemente de acordar da hipnose em que se colocou desde que perdeu as eleições em 2016. O PAICV insiste em pintar o país de cinza, mas temos de dizer que a única coisa cinza é a forma como o PAICV decidiu fazer a política, que não aceita o papel da oposição que o povo Cabo Verde lhe conferiu. O MPD diz não aceitar lições do PAICV no que diz respeito ao quesito da transparência e apresenta medidas práticas introduzidas pelo governo. Em termos de transparência, o MPD não precisa e nem aceita lições do PAICV. Ao contrário do PAICV, que se limita à retórica, nós agimos e temos factos e ações em prol da transparência. Concedemos ao Tribunal de Contas acesso ao SIGOV, enquanto o PAICV o recusou durante anos para não ter a fiscalização no seu encalço. Viabilizamos a fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas, algo que o PAICV sempre impediu. O atual governo tirou o país da lista negra da jurisprudência fiscal da União Europeia, onde o PAICV nos colocou. Realizamos mais de uma dezena de auditorias aos fundos do ambiente e do turismo, enquanto no tempo do PAICV não houve nem uma. Permitimos que a Inspeção-Geral das Finanças realize ou fiscalize autonomamente a utilização dos fundos, algo que o PAICV controlava diretamente. Os tempos são outros, diz o MPD, já que o Movimento para a Democracia continua comprometido com a transparência e a boa governança, promovendo ações concretas que sustentam o compromisso.